Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar de adentrarnos con la ayuda de Tiago sobre el tema de Levinas y anarquía, ¿no? Como saben, en Diálogos a la Deriva, este año la palabra anarquía, en el sentido de poder revisar el origen y el método, le estamos dando lugar a eso. Y les voy a presentar a Tiago dos Santos, quien, quien en primer modo, lo primero que podría decir es que es un amigo que hace ya algunos años, eh, entre otras cosas, nos une el interés por adentrarnos en el pensamiento de Levinas. Tiago dos Santos, bueno, se graduó en el 2011, tiene una maestría en el 2017 y en el 2021 completado un doctorado en filosofía por la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande. El doctorado fue con énfasis en ética y filosofía política. Actualmente es profesor adjunto de filosofía en la Facultad de CEFI e integra la coordinación del Centro Brasilero de Estudios Levinasianos, que se llama CEBEL, ¿no? Y les quiero remarcar las áreas de trabajo e interés mm, de Tiago dos Santos, es en Emanuel Levinas, en ética, en la filosofía latinoamericana, en la filosofía de la liberación, en Enrique Dussel, filosofía política, filosofía de las ciencias, economía política, fenomenología y marxismo. Dicho esta presentación, Tiago, es una alegría que nos puedas acompañar. Eh, Tiago es oriundo, como dijo hace un rato, de Porto Alegre, y como otro de los requisitos que nos interesa mantener es el diálogo con extranjeros, por darle lugar a lo extranjero. Así que, Tiago, adelante, vayamos haciendo diálogo. Graças, Nelson. Buenas tardes a todos. Bom, de muitos já somos conhecidos, né? O, o Nelson lembrou, né? Se recuerdo que nós nos conhecemos vão fazer 10 anos já, né? 10 2015 años. eu estive aí, né? Acho que já daquela vez participei, não sei se era Diálogos à la Deriva que diziam, mas No, 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 en ese momento no, no, não, no, no se llamaba así. assim, mas eu lembro que tinha um grupo que eu fiz uma apresentação também sobre Levinas. Sí, Eu fiz sí, uma sí, apresentação naquela oportunidade sí, também, né? sí, 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 sí. Fazer. Então, como o Nelson disse, a minha formação toda é em filosofia, tanto a graduação, mestrado, doutorado, né? A graduação, né, o grado e o doutorado foi em Henrique Dussel, talvez alguns conheçam como um filósofo, faleceu recentemente, ano passado, né, em novembro. Era argentino-mexicano, argentino que se radicou no México. Mas a maestria, o mestrado, eu fiz sobre o Levinas, né? O que me levou ao Levinas na época, duas coisas. Uma foi o próprio Henrique Dussel, porque quem conhece o Henrique Dussel sabe que muito da filosofia dele ele deve ao Levinas. Ele bebe muito da ética da alteridade do Levinas. Então, para entender melhor o Dussel, eu entendi que eu deveria pesquisar melhor o Levinas, né? A relação entre Levinas e Dussel é mais ou menos como Hegel e Marx.
né? Para tu entender bem, né, o que o Marx estava falando, é bom tu entender algo do Hegel, né? Claro, não precisa ser um hegeliano, né? Mas é bom compreender bem Hegel para compreender melhor, ao menos, o Marx, né? E eu percebi que para compreender melhor o Henrique Dussel, eu devia compreender melhor o Levinas, e se provou verdadeiro, né? Depois que eu terminei o meu mestrado, minha maestria, eu realmente compreendi melhor muitas das categorias, os conceitos do Henrique Dussel com o estudo sobre o Levinas. A outra questão é que na minha graduação, no meu, né, dois dos meus professores eram levinasianos. Eram dois professores brasileiros que introduziram o pensamento Levinas no Brasil, né? São os dois que eram, são vivos ainda, né? O Pergentino Pivato e o Luiz Carlos Suzin, né? Ambos foram os precursores da introdução do pensamento levinasiano no Brasil. E eu tive a sorte, né? De tê-los como professores, né? Então, eu ¿Susini já sabia. quién? Pergentino Pivato. Pivato. Pergentino Pivato. Ele tá bem idoso, o Pivato, tá vivo ainda, né? Mas não lembro, acho que já tá batendo a casa dos 90, tá mais recluso também. O Suzinho, tu conheces, Nelson? Sí, bueno, no lo conozco Sim, personalmente, sim. pero, O Suzinho, este, o Suzinho, além de pero trabalhar com filosofia, é teólogo também, né? Então, ele tem sí. muitas publicações em teologia, produz muito. O Pivato é um tipo mais, não publica tanto, e é mais recluso, é uma pessoa mais reclusa, não? Mas o Pivato foi quem primeiro, na verdade. O Pivato é o primeiro, né? Só que quem mais fez nome aqui foi o Suzin, né? Então, então para hoje, a, a proposta, né, que me foi pedido, né, poder falar, já que o Diálogos à la Deriva esse ano está falando sobre anarquia, o Levinas também trabalha com esse conceito de anarquia. Ele também fala de anarquia em algumas obras. É um conceito importante para poder entender um pouco da proposta da filosofia dele, da ética, da alteridade dele, né? Eu vou compartilhar aqui um material para nós, um momentinho. Conseguem ver? Sí, muy bien. Muito bem. Eu sei que o Nelson disse que vocês já estavam trabalhando sobre El Rostro em Levinas, né? Não sei se chegaram a falar um pouco, se o Nelson ou algum outro colega chegou a falar um pouco sobre a biografia do Levinas. De todo modo, né? Não sei se ah, caso haja alguém aqui que não tenha participado desses encontros, né? Eu creio que é importante nós trazermos um pouco da biografia, um dado biográfico do Levinas para poder entender a sua filosofia. Isso porque ele mesmo diz, né? Já bem idoso, ele mesmo fala que parte da sua biografia é importante para compreender a motivação que fez ele escrever as obras que escreveu, né? O que é importante a gente ter presente, né? O Levinas é um judeu de origem lituana que se radica francês, né? Já ele vai estudar filosofia na França, acaba ah, tendo nacionalidade francesa e que durante a segunda, bom, isso foi já na época, ele nasceu em 1904, né? E durante a Segunda Guerra, né? Durante o nazismo, ele teve quer dizer, parte não, quase toda a família dizimada pelos nazistas como família judia, né? Tanto que só sobrou a esposa dele e uma filha que, por sorte, né, na época morava em Paris, na França, por sorte foram acolhidas, né, tiveram refúgio num convento de freiras, né? O Levinas, ele foi nessa época, ele tinha se alistado no exército francês, ele trabalhava como tradutor de russo, né, já que ele tinha natural de língua russa, por causa da Lituânia, e de alemão, que ele também conhecia, porque ele morou um tempo na Alemanha e foi aluno do Husserl, Edmund Husserl, do Heidegger, que nós vamos falar na sequência. Então, a produção filosófica dele, a produção do pensamento dele, é muito imbuída por essa experiência da guerra e do nazismo e do assassinato, né? Pensa uma pessoa que, né,
adulto, né, que tem a família dizimada, muitos amigos mortos, né, que vê o seu país, o seu continente também em guerra. Então foi uma experiência, e ele como judeu, né, e eu não falei, né, mas ele também foi prisioneiro dos nazistas, né. A companhia dele, quando saiu a primeira vez, já foi capturada e ele passou os 4 anos de guerra ah, ca- num, ah, num, num campo de concentração para prisioneiros. Ele não foi para um campo de concentração como Auschwitz, assim, porque ele era soldado, ele era oficial, né? Ele sempre dizia, a farda, né, a roupa militar francesa foi que salvou ele, porque daí ele foi capturado como prisioneiro, ficou num campo para prisioneiros, né? Então, e ficou os 4 anos de guerra prisioneiro, cortando lenha, né, para os nazistas, né? Então, isso é importante a gente ter presente sobre a motivação dele, né? O que que ele procura com a filosofia dele é poder fazer uma crítica ao pensamento ocidental, à filosofia ocidental, porque ele entende que esse pensamento, essa filosofia, ela, de certo modo, justifica a violência, justifica a guerra, inclusive a guerra que ele testemunhou, inclusive os assassinatos que ele testemunhou sobre o nazismo, né? Claro que tu tem todo na filosofia ocidental ah, um componente humanista que ele não recusa, ele não nega, mas ainda assim ele entende que tem um componente ali que a gente vai ver sobre crítica à razão, né, que justifica, né, que dá motivo. Então ele quer poder fazer crítica a isso e fazer uma descrição da razão que não pague contas à violência. Então, entrando no nosso tema propriamente, perdão, o que o Levinas entende, compreende como sendo um dos motivos na filosofia, no pensamento ocidental, que faz com que se justifique as violências, faz que se justifique as guerras? É a orientação, né? É o ter, o ser, ou a essência, como ele chama, ou a consciência, como princípio fundamental e dominante. A violência, para ele, assim ele entende, né? E eu concordo, né? É sempre um ato, né, uma ação de poder, o sujeito, o ser, poder dobrar a um outro, exercer poder sobre um outro. Isso é violência, né? Em termos mais abstratos, né? É o poder exercer, é o exercer poder sobre um outro. O sujeito que se acha no direito, porque pode, de poder dobrar o outro, dominar o outro. Essa justificação ela apareceu na história da filosofia, tanto sobre o signo do ser, daí pode ser como natureza na antiguidade, pode ser como Deus durante o medievo, ou pode ser como consciência na modernidade. O ser na modernidade, na filosofia moderna, vai aparecer sobre o termo, sobre o signo de consciência. A consciência é o ser é aquele ser que dá sentido para todo outro ser, né? A gente fala que a filosofia da modernidade, desde Descartes, desde René Descartes, é uma filosofia da consciência, onde o mundo, né, ele é produzido, ele é entendido conforme a forma da consciência. Então, quando ele vai escrever, quando ele vai produzir essa crítica, ele se dirige a partir ou principalmente de dois autores, né? O Husserl e o Heidegger, e como eu fazia referência, foram professores dele, né? O Husserl, inclusive, o Levinas, quando foi para a Alemanha, pegou o último ano do Husserl dando aula, né? Ele fez parte da última turma do Husserl, né? E depois também já fez alguns seminários com Heidegger. Então, no Husserl é o caso, por exemplo, em que a consciência, né, o mundo, por assim dizer, o mundo, ele é a medida da consciência, o Levinas diz assim, né? O mundo é a medida da consciência, as coisas são a medida da consciência. Claro, eu não vou procurar dar uma aula de fenomenologia aqui, né? Teria que ser o encontro todo, né? Mas para Husserl, né, lembrando, a consciência é sempre uma intencionalidade, claro, né? É sempre um ato intencional. A consciência é um ato intencional da qual todo noema, que é a coisa percebida, corresponde a uma noesis. O que ele quer dizer com essa tese do noema e da noesis? Olha, tudo aquilo que está na consciência, a consciência ela põe na sua própria forma. A gente podemos dizer isso. Tudo
tudo que noema é o percebido, noesis é a percepção na consciência. Tudo que está na Tiago, consciência, sim, te están pidiendo que hables un poco más despacio. Y, Sí, y, certo. por y, y, favor. y- y yo propongo, No, además, como, como esto no es más despacio, más lento. más Sim, sim. lento, Claro, bueno, para poder pero seguir. también como la idea es hacer diálogos, eh, también nos podemos interrumpir. Eso quiero decir, forma parte del diálogo interrumpirse. O, y sobre todo, preguntar, en fin. Adelante, Tiago. Então, retomando aqui do Husserl, né? Na fenomenologia hurseliana, tem essa tese do noema e da noesis. Noema é o percebido, as coisas. Caneta, xícara, né? Uma outra pessoa. A noesis é a correspondência do percebido na consciência. Então, na fenomenologia do Husserl, toda noesis corresponde ao noema. Todo noema corresponde a uma noesis. Então, para o Husserl, tudo que está na consciência está à medida da própria consciência, ao modo da própria consciência. Certo? Isso no Husserl, na fenomenologia. Então, o que é importante aqui é isso. Para o Husserl, na fenomenologia, tudo que se encontra na consciência se encontra ali à medida, ao modo, na forma da própria consciência. Então, na consciência, a consciência ela reina, é rainha, né? Isso que ele vai criticar, a gente iremos ver mais adiante que para o Levinas não é bem assim. Já para o Heidegger, né, no trabalho da fenomenologia existencial, às vezes nós falamos existencial do Heidegger, o Heidegger ele vai se direcionar ao ser, né? Ele tem todo um trabalho de retomar, né, de se voltar aos filósofos da antiguidade, né, aos gregos, para recuperar o pensamento sobre o ser. Então, para o Heidegger, a significação ser é correlativa de toda a mostração, sendo fonte de toda a manifestação e de toda a significação. Então, para o Heidegger, não é necessariamente a consciência que molda, que dá forma às coisas, mas é o ser, inclusive ao ser humano, inclusive às experiências humanas, inclusive às relações humanas. As coisas têm sentido na fenomenologia heideggeriana porque elas se conformam ao ser, que é a fonte de toda exposição, de toda manifestação. Então, mesmo na relação de um para com o outro, na minha relação para com o outro, essa relação, ela nunca é para o Heidegger, né? Ela nunca é imediata. Ela nunca é um encontro entre eu e o outro, mas ela está, quer dizer, ela é, né? Mas ela está mediada pelo ser, da qual nós participamos. Tranquilo? Então, o Levinas, ele teve aula, né, com esses dois grandes filósofos, né, aqui do século XX. O Husserl, como representante de uma filosofia da consciência, em que a consciência reina, a consciência é rainha, onde tudo que é produzido na consciência e o mundo é conforme a própria consciência, está na forma da própria consciência. E o Heidegger, daí se volta, né, se orienta para o ser, onde o mundo, as relações humanas, o próprio ser humano, ele é conforme o ser, certo? No que diz respeito, aqui nesse ponto 3 eu faço essa observação, né, que tem a posição, porque o Levinas ele vai criticar isso de que tudo que está na consciência é da própria consciência. Ele vai fazer crítica, vai criticar Husserl, a fenomenologia nisso. Para o Levinas, nós veremos na sequência o que é,
Nem tudo o que está na consciência é da própria consciência, ou está na forma, ou conforme a própria consciência, né? E nem a consciência, ela também não é origem de si mesmo, porque nós, se a gente vai ver no idealismo alemão, o Fichte, o Schelling ou Kant, para esses autores, havia o problema na época deles, que vem do empirismo, do Hume, de qual é a origem da consciência. Tanto Kant quanto Fichte, eles vão responder, cada um à sua maneira, de que a consciência é a origem de si própria. Certo? Tanto Kant quanto Fichte, assim como outros autores do idealismo alemão, vão responder que a consciência é a origem de si própria. Ela se dá a si mesma. Mas nós temos Schopenhauer, né, para quem conhece, né, que é contemporâneo ali do Hegel, né, posterior ao Kant. O Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ele criticava o Kant nisso, né, porque ele dizia, olha, que a consciência seja origem de si própria é um argumento circular, é uma petição de princípio. Eu pergunto, o que pode dar origem à consciência? Eles vão responder, é a própria consciência. Isso é uma petição de princípio. O Schopenhauer, ele se dá conta de que algo diferente da consciência tem que originar a consciência. A consciência não pode ser rainha de tudo, né? É isso que o Schopenhauer se dá conta. A consciência não pode ser rainha de tudo. Algo diferente, anterior à consciência, tem que dar origem à consciência. Para o Schopenhauer, vai ser a vontade. Daí, eu não vou entrar nesse capítulo, né? Mas só para trazer presente que já no século XIX, Schopenhauer tinha consciência disso, né? De que a consciência não podia ser origem de si própria. Para o Schopenhauer, isso que é anterior à consciência e que dá origem à consciência é a vontade. Para o Levinas vai ser outra coisa, nós vamos ver na sequência. De uma forma ou de outra, né? Seja nas filosofias sobre o ser, sobre a natureza, ou nas filosofias da consciência, o Levinas ele identifica em todas elas uma filosofias da imanência. É o nosso ponto 4 ali, né? Em que em que há um princípio, há uma origem reguladora absoluta, da qual todo o restante deve sentido. Então, isso é uma filosofia da imanência. Então, as filosofias da consciência da modernidade, as filosofias do ser, as filosofias da natureza da antiguidade, são filosofias da imanência, onde tem um princípio que rege, que reina sobre os outros e quer dominar, é aí que está o ponto, quer dominar sobre o restante. Então, o Levinas, na filosofia dele, ele contesta a imanência, não quer fazer uma filosofia que seja da imanência. Olha, se ele não quer uma filosofia da imanência, o Levinas ele vai procurar uma filosofia. Aqui eu tinha uma citação, mas eu vou pular ela. Depois eu mando o material, vocês podem ler, porque senão vou demorar muito aqui. Ou 12:26. Bom, podemos ler, acho. Nelson pode ler. Bueno, É uma citação para fechar esse ponto, né? la cita es de Otro modo que ser, la página 46, dice así: la esencia se ejercita de este modo como una invencible persistencia en la esencia, colmando todo intervalo de la nada que vendría a interrumpir su ejercicio. Ese es interés. La esencia es interés. Interés que no se presenta solo al espíritu sorprendido por la relatividad de su negación y al hombre resignado y al hombre resignado a la insignificancia de su muerte. Interés que no se reduce tan solo
a esta refutación de la negatividad. Positivamente, se confirma como conatus de los entes. Por otra parte, ¿qué podría significar la positividad a no ser ese conatus? El interés de ser, el interés del ser se dramatiza en los egoísmos que luchan uno contra otros, todos contra todos, en la multiplicidad de egoísmos alérgicos que están en guerras uno contra otros y al mismo tiempo en conjunto. La guerra es el gesto o el drama del interés de la esencia. Ningún ente puede esperar su turno. Todo entra en conflicto, a pesar de la diferencia de regiones a las que puedan pertenecer los términos en conflictos. De esta manera, la esencia es el sincronismo extremo de la guerra. La determinación está marcada y ya batida por el choque. La determinación se hace y se deshace en la ebullición, contemporaneidad extrema o inmanencia. Obrigado, Nelson. Então, essa citação, essa cita, né, expressa bem como o Levinas ele via muito negativamente as filosofias da imanência, né, que do ser e da consciência também, por entender que elas justificam de alguma maneira a violência e a guerra, né? Na medida em que põe um princípio que se identifica com o sujeito, seja no ser ou na consciência, que pode dominar, que faz violência, que pode dominar sobre o outro. Então, o Levinas não vai procurar a via da imanência. Então, ele vai procurar a via da transcendência. Ele vai querer elaborar, pensar numa filosofia da transcendência. Ora, aonde que... se vocês forem procurar, o Nelson certamente já viu, forem procurar sobre a filosofia do Levinas, a filosofia do Levinas geralmente é apresentada como uma filosofia do rosto, da alteridade, né? O tema parece, né? Que o tema do Levinas é o rosto, é a alteridade. Mas eu entendo, e acho que o próprio Levinas diz isso, que o que interessa a ele é a transcendência, em razão disso que nós vimos anteriormente. Iago, Parece que quedó paralizado. quedó congelado. Bueno. A ver. Parece que se va a tener que conectar otra vez, Seguro. que se desconectó. Bueno, vamos a esperarlo. Podríamos tal vez hacer un resumen de lo que él ha hablado. Yo le entiendo bien poco. No. Estoy buscando cómo detener la grabación. Acá está. Pausar. Entonces,
da onde paramos, né? Só uma coisa que eu não deixei claro antes, né? Tanto o ser e a consciência, o Levinas ele identifica como a arché, né? A nossa questão é anarquia, né? Então, eu quis colocar primeiro o que o Levinas entende por arché. É justamente esse princípio unificador, seja o ser ou a consciência da qual ele se volta durante o seu tempo, na sua filosofia. Então, a arché, para o Levinas, é esse ser e consciência que se dão a si mesmos e que se acham no direito de poder se expandir, né, de violentar, de guerrear contra o outro. Então ele vai querer, o Levinas, e ele identifica nessa arché, no ser, nas filosofias do ser, nas filosofias da consciência, filosofias da imanência. Ele vai se voltar, então, vai procurar produzir uma filosofia da transcendência. Ele se preocupa, olha, onde é que eu posso encontrar transcendência? O Levinas vai dizer, olha, eu encontrei a transcendência nas relações éticas. É na minha relação com o outro que pode haver algo como uma transcendência, radicalmente diferente da imanência. Numa relação ética, nessa relação de transcendência, nós temos relação, então, com o rosto, é o rostro, que vocês, ustedes, conversaram em encontros passados, imagino, né? Então, o rosto é uma maneira muito especial com a qual Levinas descreve. Tiago, no sé qué es lo que tú has querido decir. Hace poquito, disculpa que te interrumpa. Não, capaz. Voltando, então. O Levinas, ele quer fazer uma filosofia da transcendência Eso sí. e procura aonde ele encontra a transcendência? Nas relações éticas. Eso. Nas relações éticas. Nas relações éticas, por que a relação ética é uma relação na qual ele encontra a transcendência? Porque é a relação na qual nós temos relação com um rosto, com o rosto. Que é o modo como ele descreve, né? É a metáfora que ele usa para se referir ao outro. O que ele quer dizer com um rosto? O que é ser um, né? O que é ser um rosto? É ser uma interioridade, isso é importante. Um rosto é uma interioridade, é uma exterioridade. Todos os outros objetos, né? Caneta, a xícara, um livro, um caderno, eles são exterioridades. Mas são exterioridades que não resistem ao poder do ser, não resistem ao poder da consciência. Eles se conformam, né? São objetos, são instrumentos que obedecem ao sujeito. Agora, o outro, o rosto, é uma exterioridade que põe em questão o meu poder de poder. É assim que Levinas diz. O outro, o rosto, põe em questão o meu poder de poder. Porque eu posso querer, né? E posso ter o poder de fazer violência ao outro, de dominar o outro. Mas o outro, o rosto, ele resiste a essa violência. Ele resiste a essa dominação. Pensemos, por exemplo, na pessoa do torturado, né? Alguém que tortura a um outro e quer fazer o torturado falar. Quer arrancar uma palavra do outro, quer arrancar uma palavra do torturado. E o torturado, ele assim mesmo resiste e não fala. Porque a verdade do outro, a verdade Otra vez. Hoy no es el día. No. despótica, No, tem, Tiago, se cortó, Sí. se cortó con la verdad del otro. Del otro,
a verdade do outro não é, vou tentar falar em espanhol aqui, não é uma verdade que se descubre, é uma verdade que tem que ser revelada. Se o outro não me fala dele, não me diz a sua verdade, eu não tenho como saber. Compreende? Por isso que Sí, a interioridade do outro é uma exterioridade. Porque eu não posso alcançar. O outro eu não tenho como alcançar. Se ele não se revela para mim, eu não tenho como alcançar a verdade do outro. Eu não tenho como alcançar, né, a interioridade do outro. Não tenho. La verdade do outro é uma verdade revelada. Não está Pero, ao meu poder, pero también certo? rompería con la dicotomía interior-exterior, Tiago. Não, a Romper con la oposição, dicotomía, sim, interior-exterior. não, a dicotomia permanece. O outro, né, o rosto, é uma exterioridade que tiene, né, contém uma interioridade. A interioridade do outro, é aí que está, né? A interioridade do outro é uma exterioridade, porque eu não posso, ela está distante não porque está longe, né, lejos. Não é uma questão espacial, é uma questão para o outro existencial, né? Porque está em outro mundo. A interioridade do outro está em outro mundo. Que se o outro não me revela, eu não tenho como acessar, não tenho como alcançar, certo? Mas para isso vocês têm conversado nos outros encontros, imagino, né? Isso dá só isso já daria uma Para conversa mucho inteira, más. né? Mas para a gente avançar aqui, né? Para avançarmos, né? Então, essa relação, né? Esse encontro que o Levinas chama de acho que em espanhol se diz cara a cara, não? Sí, Sí, claro. Face a face, em português, nós outros dizemos face a face, mas Es pode ser cara a cara cara. também. Esse encontro, né? Esse encontro com o rosto, com o outro, né? Ela desconcerta, desconcentra o sujeito. É traumático, né? Porque o meu encontro, né? A minha relação com as outras coisas, ela não é traumática. Porque as coisas, elas não resistem a mim. Mas o outro resiste a mim. Ele não é um objeto qualquer da qual eu posso fazer uso. Claro que, efetivamente, praticamente, eu posso fazer uso do outro. Eu posso explorar o outro. Eu posso realmente fazer violência com o outro. Mas nessa violência, nessa exploração, nessa dominação, o outro resiste. Não se cala. Aí que está a diferença. Então, esse encontro com esse ente que resiste, que protesta, o outro é um ente, é um objeto no mundo que protesta. Ela é traumática. O Levinas usa esse termo, né? É traumático, né? Então, esse encontro traumático com o outro, ele chama de proximidade. E é um encontro na proximidade da qual o sujeito, né? O sujeito, ele se sente obsessionado, né? Há uma obsessão. O sujeito se sente perseguido. Porque é uma relação, é um encontro com um ente que não faz parte do meu mundo e que está sempre aí. É um outro que é vulnerável, né? Eu coloquei no ponto 2, né? Uma das características do rosto do outro é que ele é vulnerável, ele está nu, é alguém que pode sofrer, é está alguém que desnudo. pode, isso, desnudo, né? É alguém que pode sofrer, é alguém que pode sentir fome, né? Hambre, é alguém vulnerável, é alguém que pode morrer. Então, por termos essa experiência com essa transcendência
que é desnuda, que tem hambre, que é vulnerável e que pode morrer, há no sujeito, há para mim, né? Há para mim, diz Levinas, essa experiência de obsessão, de perseguição e de responsabilidade. Eu sinto que sou responsável pelo outro, porque é alguém que pode morrer, é alguém que pode sofrer, certo? Essa relação é o que ele vai chamar de um para o outro, é o uno para o outro, né? Ou substituição, né? Então, pensemos, por exemplo, o Levinas dá o exemplo, né? De uma madre, né? De uma mãe que tira, né? Retira o pão da sua boca para dar para o filho, para o hijo, né? Que passa hambre no lugar do filho. Ou alguém que se sacrifica por um outro, né? Porque é, a questão é aí, né? Nós, o eu, né? O eu, por causa do outro, é capaz de sacrificar o seu próprio ser. Isso é transcendência. É isso que o Levinas chama de substituição. Ser capaz de sacrificar o seu próprio ser em favor do outro. Isso é transcendência. Isso é ética. Que as filosofias da imanência, daí que tá, as filosofias da imanência não tratavam, ou ao menos não descreviam como era possível isso. Olha, isso é possível porque a relação com o outro é uma relação totalmente distinta da minha relação com as outras coisas. Totalmente distinta. Mas para avançar aqui, porque temos, né? Sí. Então ele vai responder. A questão é que essa responsabilidade, essa experiência de responsabilidade que eu tenho para com o outro, ela não tem origem em mim. Eu, Jô, não sou responsável pelo outro porque decidi, deliberei assim. Não, a minha responsabilidade para com Hola, o te outro, hago, perdón, sim, te hago una pregunta. sim. Primero les digo que me cuesta seguir porque me cuesta seguir, porque El no portugués. suelo convivir mucho, excepto con mi amiga María Antonieta, pero que ella tiene es trilingüe. Sí, pero te quería preguntar algo en relación a esta responsabilidad, ¿no? Digamos, este sería el aspecto al que él le dedica, sería un punto importante para pensar la categoría de trascendencia en Levinas. El tema de este tipo de responsabilidad que estás describiendo. Sim, sim, Mm, certamente, mm, certamente. sí, y por Por que que... ejemplo, espera que te estoy tratando de armar una pregunta. Ah, sim. Sí, y ya es todo un trabajo. Entonces pensaba, ¿qué en Levinas, qué sería inmanencia? ¿Qué sería para Levinas, en la obra de Levinas, en su pensamiento? ¿Qué le adjudicaría a él a la categoría de inmanencia al armar esta diferenciación? Si me puedes tirar algo de esto. A ele não, o Levinas, ele não nega que exista imanência, certo? Não nega que exista imanência. A consciência, ela é imanente, né? Nós, né, nós entendemos, compreendemos o nosso mundo conforme nós próprios, conforme as operações da nossa própria consciência, da nossa própria razão. Então, a nossa razão, a nossa consciência, ela é imanente, porque as coisas fazem sentido conforme a própria consciência quer que faça sentido, certo? Isso ele considera a imanência. O problema para ele é que, se nós considerarmos que tudo aquilo que faz sentido tem, né, tiene que hacer sentido,
ao modo da própria consciência, isto, de alguma maneira, de algum modo, lá adelante, né, lá na frente, vai justificar a violência. Porque as coisas, inclusive os outros seres humanos, as minhas relações com os outros, vão ter que fazer sentido conforme o próprio sujeito Sí. quer que faça sentido. Te Agora, interrumpo de nuevo. ¿Viste el libro Comunitas de Espósito, de não. Roberto Espósito, el italiano? Conheço ele, mas no livro não. Inmunitas, Comunitas, bueno, y hay uno de los libros donde él escribe sobre Comunitas, en donde le hace la introducción del libro, se la hace Jean-Luc Nancy. Y había cosas que yo digo, bueno, obviamente, seguramente que tienen alguna influencia de la filosofía de Levinas, porque, por ejemplo, ellos plantean el tema descomponen la palabra común de comunidad y van llevando al tema del deber, ¿no? Que tiene que ver justamente con este punto que vos traes, con la idea de este tipo de responsabilidad que plantea Levinas. Por lo menos como me resonó a mí, soy una absoluta improvisada en esto. Pero, por ejemplo, ellos plantean los dos, tanto Nancy como Espósito, plantean que armar el común es algo que tiene que ver con el deber con el común. Es como salirse totalmente del tema de lo propio, ¿no? Como que, digamos, como en algún momento, ahora ya no sé si es Espósito o es Nancy, que dicen, lo único que tenemos en común es que todos somos diferentes y que en esa diferencia hay que armar el común. ¿No? Me resonaba un poco, y sobre todo porque ellos utilizan la palabra deber, cuando descomponen las raíces de la palabra comunidad. Y me resonó por ese lado. No sé, eso. Ahora, ¿sabes? Estaba queriendo pensar junto con lo que están hablando. Creo que el deber tiene que ver con la responsabilidad y la trascendencia y no la inmanencia, ¿no? O sea, yo soy responsable por el otro, pero creo que ahí lo fundamental es la filosofía judía, que tiene como principio la responsabilidad por el otro. Me parece que está por el hecho de Levinas ser judío. Inclusive el tema de la justicia, como en algún momento lo dije, ser justo significa dar para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, un pedazo de lo que tú tienes, pero no porque eres caridoso, sino porque es justo, o sea que eres responsable. Y creo que eso lo hablamos un día y Lila, dijiste, esto estás planteando como la ética. Me parece que esa temática está muy vinculada con la tradición judía. Gracias. Antonieta está certa, né? A filosofia levinasiana tem muito da tradição judia, né? O Levinas assume isso. Mas para responder melhor a Liliana, isto, ¿no? La llamamos de Lila, Tiago. Lila. A Lila. Es más cariñosamente llamada de Lila. A Lila. Quando nós vamos estudar, por exemplo, as filosofias morais, as éticas, né? A responsabilidade, ela costuma ser, via de regra, né? Geralmente,
um produto da liberdade do sujeito. Então, é uma deliberação do sujeito. A pessoa, ela é responsável porque ela quer, entende? O que o Levinas está dizendo é que a responsabilidade, ela não é fruto, ela não é produto da minha liberdade. Eu sou responsável pelo outro apesar de mim. Ele diz malgré soi em francês. Apesar de mim. Eu sou responsável pelo outro antes mesmo de pensar nessa responsabilidade. A minha responsabilidade para com o outro não depende da minha liberdade, não depende da minha deliberação, porque essa responsabilidade é anterior à consciência. Por isso que eu fiz, né, referência a Schopenhauer. Para o Schopenhauer, aquilo que é anterior à consciência e que produz a consciência é a vontade, la volontate. Para o Levinas, é a responsabilidade. É a minha responsabilidade para com o outro, é a minha relação com o outro, é a minha proximidade com o outro é que gera, que produz, que origina, né? Que origina a consciência. Por isso eu sou responsável de partida, de início. Para a consciência, e aqui que ele vai usar o termo anárquico, né? Para a consciência, a responsabilidade não tem origem, porque ela não, a própria consciência não originou, a própria consciência não criou, a própria consciência não deliberou, não quis essa responsabilidade. Mas essa responsabilidade está aí antes da consciência. Por isso que essa responsabilidade para com o outro é anárquica. Não para a consciência, ela não tem origem. Não veio de lugar nenhum. Por Voy a isso decir algo completamente delirante, ¿no? Pero, por ejemplo, lo más parecido que escuché a la idea de Tao. El Tao. Liberales, Claro, eu não saberia dizer se claro, corresponde, porque né? no es ¿En algo, qué? es algo que no tiene origen porque ni siquiera existe la palabra para nombrarlo, porque es algo que lo más cercano sería decir que está, que, que está, pero que no tiene origen, ¿no? Mas, Mm. ¿Qué está pero haciendo? Sería. Que ¿Eh? es un siendo, ¿no? Es Que está haciendo. siendo, pero que no tiene origen ni No, fin. no, está haciendo. Sí, Mm, exacto. mm, Sí, sí. mm, mm. então, o importante é isso. Para o Levinas, né? A responsabilidade ela é anárquica com relação à consciência, porque ela é anterior à consciência e não se originou na consciência. Para a consciência, para o sujeito, para mim, essa responsabilidade que eu tenho para com o outro, não é uma deliberação minha, não é fruto da minha vontade. E assim mesmo ela exerce, né, por assim dizer, um poder sobre mim. Creio, todos nós, né, quando vemos pela internet, televisão, né, da televisão, ou personalmente, né, alguém sofrendo em algum lugar do mundo distante, muito longe, não temos nada que ver com aquela pessoa, né? Não temos poder nenhum sobre, não temos o que fazer, mas creio que muitos de nós já tivemos a experiência de nos sentirmos responsáveis por aquela pessoa, de nos sentirmos impotentes de não podermos fazermos nada por ela, ainda que não tenhamos nada em absoluto com ela, né? O Levinas ele quer descrever essa experiência de se sentir, né, de se saber responsável apesar da sua liberdade, né? Sería lo propiamente humano. Como? Sería lo propiamente humano. Seria para o Levinas, se o Levinas perguntassem a ele, né, o que é o ser humano, ele diria isso, né? O ser humano é esse ser, é esse ente
capaz de ser responsável pelo outro, de se substituir ao Lo outro. contrario, lo contrario a lo que Agamben describe como la vida nuda. A vida Ah, nuda. é bem diferente ali. O Agamben, nesse ponto, é outra coisa já. Ok, É outra coisa já. ok, gracias. Certo? Para nós, Nelson, De cualquier manera está bueno dejar anotado de cuáles son las condiciones. Ahora me dejaste pensando, Antonieta, ¿cuáles son las condiciones para que esa responsabilidad por el otro eh, no promueva acciones, ¿no? Y quizás eso es lo que trata de pensar a Agamben en el campo, ¿no? O sea, las condiciones, porque lo que hemos hablado, y también es polémico, ¿no? Es que cuando Levinas habla ahora vas a hablar de la pasividad, más pasividad que otra. Es decir, eh, un ejemplo posible es cómo el bebé en la relación con el otro acepta, hospeda un orden diferente a él, que a su vez le permite el lenguaje. Yo no sé si esto puede ejemplificar una responsabilidad en el sentido de sacarlo del eje de una decisión cuando uno es responsable, balancea, argumenta, no. Decir, hay acciones que tienen que ver con la ética que uno responde, es responsable por el otro. Y entonces, en el caso de la relación madre-bebé, el bebé responde dándole lugar a un orden, a un principio que viene de afuera, no de sí, y que eso deja una especie de marca o huella. Y que no está garantizado, porque por ejemplo, el trabajo de parto Sí, o la producción de leche, sí, ahí se ven esas escenas. En el trabajo de parto se necesita del trabajo del bebé. Y sí, para extraer leche y estimular que se genere la leche de la mama, hace falta la actitud de lactar del bebé. sí, No sé, me resonó por ahí. sí, 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 sí. Claro, como Mm, que habría una aceptación o no. Claro, porque hay chicos con marasmo y Por ahí, ejemplo, claro. mm, Nelson poderia ler para nós outros esse. sí. Esto es otra cita. Outra cita. Bueno, la ética contrasta con la intencionalidad y con la libertad. Ser responsable es ser responsable antes de cualquier decisión. Existe en ello una escapada, una derrota, una deserción de la unidad de la percepción trascendental. Igual que hay una derrota de la intencionalidad originaria de cualquier acto, como si existiera algo anterior al comienzo, una anarquía. Y ello quiere decir una revisión del sujeto como espontaneidad. Yo no soy el origen de mí mismo, no tengo mi origen en mí. Es del libro Dios, la muerte y el tiempo.
Então, essa citação, para resumir isso que eu trazia antes, né? De que porque a responsabilidade é anárquica, porque ela não tem origem no sujeito, não tem origem na consciência. Ela é a despeito, apesar da liberdade ou da deliberação do sujeito. Eu sou responsável pelo outro, quer queira eu, quer não. É isso que ele quer dizer. Se a responsabilidade tivesse que depender da minha liberdade, bom, imagina então, imaginemos, né, que eu poderia estar justificado em poder deixar o outro morrer e nem por isso ser uma persona mala, mas porque tenho responsabilidade para com o outro, dejar el otro morir, né? Y también está el tema, perdón, Tiago, Sim. dejarse matar. ¿Cómo lo vemos ahí? Dejarse matar. Me acordé de la canción Tiene que esa. ver con Ah, la situación. claro, Então, ahí está, pero por ejemplo, a pesar de vos, me acuerdo de esa sim, canción que se la dedicaron a un sim. señor, Sim, un presidente. é o que justamente o Levinas chama de substituição, né? Substituição. Eu puedo Situación, situación, decís. não, No, No te entendí sustitución. la palabra. Sustitución. Sustitución, isso, Sustitución. né? sustitución. Eu puedo deixar me matar se isso forem para que o outro não morra, certo? ¿Y qué hay de la idea de defenderse? Aí pode, ele não, Levinas não nega o direito à defesa. Claro, Digo, daí dentro de é Levinas, porque outro ponto estamos... que eu entraria Ah, na sequência, né? Que sí, é quando entra a figura do terceiro, é o terceiro que o Exacto. Con la Levinas chama, né? justicia. Porque entra o tempo da justiça aqui. Bem, nós não teremos tempo aqui, né? Mas posso passar por alto, né? pero Ah, me Vale. gusta dejarlo como intriga, porque, por ejemplo, hay una película que se llama Franz, que es de la Primera Guerra entre Francia y Alemania. Y hay una escena donde en una trinchera dos chicos, porque eran dos niños enviados a la guerra por sus países de mierda, ¿no? Donde uno frente al otro se encuentran aterrorizados, cada uno con su pistola y apuntando hacia, y bueno, uno tira y uno lo mata al otro. Y lo revisa y se da cuenta primero que el arma del otro no tenía balas, Sí. ¿no? Y encuentra en el bolsillo de la chaqueta una carta que le mandaba a la novia. Bueno, yo se las recomiendo porque tiene que ver con esto, ¿no? Es muy impactante la película, sí. Es muy, y que no da respuestas, provoca, sí, que nos pongamos a pensar, ¿qué hago si estoy en esa trinchera? Yo, Lila, ahí adentro, ¿qué hago con mi deseo de defenderme? Porque no quiero que me maten. Y el otro es del ejército alemán y yo soy del ejército francés, o viceversa, me importa tres velines, la bandera. No, me hago esas preguntas. obrigado, Danilo. Lo que pasa que ahí, un comentario, porque me parece, ahí lo que vos describís, Lila, es una situación de guerra. Y me parece que hay algo de lo que describe Tiago, que trae Levinas, no, de cómo tener en cuenta que lo humano no tiene que ver con ratificar y confirmar de que soy yo el que decido y que el otro no importa. Lo cual sigue estando la situación enigmática, que, por ejemplo, se los confieso así, que me preocupa y que hasta me gustaría poderle preguntar a Tiago, ¿no? Porque Levinas fue director de una escuela, ¿no?
de cómo pensar, o sea, que estos planteos que pueden ser posibles, después se imprime la guerra. No sé si sigue siendo un enigma de cómo esto que Levinas describe, la relación entre dos personas, entre dos y la responsabilidad y la experiencia de rostro, después, como vos bien lo describís, Lila, hay como un dispositivo en donde se encuentran con dos armas. Bien. Para, já deu Perdón, nossa hora, además né? la ley de la guerra es otra. Pero casi que es obligación poder pensar qué quiere decir la ley de la guerra. Y ¿No? eso, que te dan un arma y tenés que matar. Sí, pero como si fuera algo natural, como si no se pudiera cuestionar, porque a mí me parece que este es uno de los puntos que escucho de lo que trae Tiago, que hay una manera de ordenar las cosas que parece natural matar al otro, y que Levinas intenta cuestionar esa manera natural, o ese orden que dice, bueno, después de todo, si estoy en una trinchera y tengo un fusil y el otro yo sé que me quiere matar, cuando en realidad lo terrible de la película es que después que este mata al otro, descubre que el otro no lo quería matar, porque no se puso ni siquiera una bala Yo para... no sé si no lo quería matar, yo creo que ni sabía que no tenía más balas, No, porque, no, 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 Ya no, no no, quería no. matarlo. No, no. porque Concretamente, Franz era sí, un tipo que acepta ir a la guerra, pero acepta la guerra a condición de no matar a nadie. Él desprofeso no lleva carga no lleva carga, sí. Tiene muchas vueltas la peli. A mí Sí, me sí, interesa el tema de defenderse. ¿Qué ajá. hago si yo estoy en mi casa regando las margaritas con mis Bueno, nietos está y el tema de la vienen con justicia. armas largas? Bueno, Bueno, y no hay ahí, no tengo tiempo para apelar a la justicia. no, Vienen, pero a eh, ver, claro. no digo la justicia como Como que instancia. no se Di- puede hablar di- de eso, es terrible. digo que hasta ahora lo que ha transmitido Tiago tiene que ver con la relación con el otro, no con los otros. Entonces, ¿cómo Creo que, diferenciar? sí, pero creo que la pregunta que encubre todo esto es ¿Mm? si tú tienes como humano la capacidad de matar a un semejante. Ujú, Ese es el así tema. es, sí. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es lo que trata de preguntarse también Freud en El porvenir de una ilusión. Ujú, Esto es, ujú, ujú. si en lo más intrínseco de nosotros somos asesinos en el sentido de depredador, conste, depredador, porque somos cazadores, cazadores con Z, ¿no? Entonces, esa potencia de matar, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en relación a esa capacidad? Creo que este es el punto en donde ahí entra el tema de la ética, ¿no? Ujú. Che, me tengo que ir. Tiago, sí. Muy Yo buena también, la, Sí, pero yo yo quiero también. la charla agradecer a de Tiago. Tiago, Tiago. Te agradecemos montones. sí, ¿Dónde está? Sí, está por ahí. Ahí, ahí ahí está. está. Te agradecemos mucho por Sí, la muchísimo. claridad de la exposición también. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, yo Peço también tengo perdão que só de hacer. a internet ter caído antes, né? No importa. Muy Bueno, bien, me tengo muy que Gracias ir. a bien. todos. Gracias. Chao, Gracias. Hasta la chao. próxima. Chao. Chau, chau.